sobre essa possível paralisação do Campeonato Brasileiro. O Inter vai voltar a treinar, não vai treinar no seu CT, vai treinar no campo da PUC do Rio Grande do Sul, mas o discurso é a isonomia, que não vai ter. Por que espera até o dia 27 na reunião para decidir e vai esperar o posicionamento dos clubes? Eu tô sentindo que a CBF tá querendo mais uma vez esperar passar um pouquinho. Com perdão da palavra, com trocadilho, mas esperar a água baixar e falar, bom, não, mas agora nem sei se vale a pena ter essa reunião, já tá tudo certo, só adiamos os jogos dos times do Sul, a gente dá o jeito. Cara, é impressionante e eles não têm vergonha do que eles falam. Eles falam abertamente, vamos esperar o que os clubes decidem. Eu acho vergonhoso, de verdade, Martelli, porque a gente tem a situação se alastrando, ainda tem as consequências acontecendo com a população, e aí Grêmio vai treinar, a tendência é que treine em Atibaia, né, e faça os jogos em Bragança, tem essa negociação, porque já tem jogo marcado pela Conmebol, o jogo de Copa Libertadores e o Internacional pela Copa Sul-Americana, então há essa preocupação dos times gaúchos, mas a CBF, além de não considerar que, bom, até o dia 27 muita coisa pode mudar, e é bem possível que esse discurso aconteça de, chegou no dia 27, bom, acho que agora já dá pra gente tocar, né? A gente já deu uma diminuída aqui e tal, até porque a tendência é que até lá os danos sejam, pelo menos, reduzidos, né? Claro que não vão estar ainda 100% recuperados, mas já deve ter menos prejuízo para essas equipes no dia 27. Além disso, a CBF também não se preocupa com outras divisões. O Edinaldo em nenhum momento fala sobre times gaúchos na Série C, times gaúchos na Série D, que também tem suas preocupações sobre voltar ao calendário. E há uma despreocupação total com o desequilíbrio técnico do campeonato, porque caso a gente não tenha paralisação, a gente vai ter lá pra frente um Internacional, uma Juventude fazendo 3 jogos por semana. Um calendário que não vai conseguir se adequar, então vai ter um desequilíbrio de parte técnica, física, então todas essas questões têm que ser definidas agora e, bom, quanto antes, e eu acho importante os times se posicionarem como fizeram nessa semana também. Olha, eu tava até batendo um papo com o Soler aqui sobre as datas, né, e não só isso. Os caras esperaram 15 dias, os clubes vão começar a treinar agora, a direção, o posicionamento da CBF possivelmente vai ser, mas eles já voltaram a treinar. Então, como se esses 15 dias, esses 20 dias não significassem nada. Enfim, tem um pouco cansado de falar sobre isso, mas tem um aspecto psicológico. O futebol é um trabalho, Luiz, eu não sei o que você pensa, mas, claro, o jogador ganha super bem, o técnico ganha super bem, mas é um trabalho. Agora, você imagina você ir o dia a dia para o seu trabalho, que tem muito pessoal do discurso assim, futebol não pode parar, é o nosso entretenimento. Sem futebol no meio de semana eu não consigo. Ok, eu sei entretenimento. Agora imagina você ir todo dia pro trabalho sabendo que você tem um tio, uma tia, um familiar, porque esses caras, muita gente, né, de Juventude, Grêmio, Internacional, tem família no Rio Grande do Sul, que inclusive pode ter perdido um monte de coisa. Então imagina você ir todo dia trabalhar sabendo que, cara, a situação de familiar seu não é ideal, longe disso, tá muito longe de ser ideal. Um discurso de entretenimento neste momento é mais do que absurdo, né? Qual é a relevância do futebol, do entretenimento neste momento, diante de tantas vítimas que a gente está vendo, de tantas centenas de pessoas morrendo, perdendo seus entes queridos, perdendo suas casas, perdendo tudo que construíram ao longo da vida. Então, isso aí é absurdo. Sobre a paralisação ou não do futebol, é outro absurdo que a CBF prorrogue essa decisão até o dia 27. Para mim é uma maneira de terceirizar essa responsabilidade que é dela. Ela quer jogar para os clubes. Vou acatar o que os clubes decidirem. Isso aí é uma forma de tirar o dela da reta. Passivo, vamos falar, né, de um português bem claro aqui e terceirizar essa responsabilidade. Agora eu vejo que qual é o plano para esta paralisação? Acho que a gente tem que pensar assim também. Vai parar por quê? Para quê? Em que vamos contribuir? Do ponto de vista da solidariedade, que é também um discurso muito usado e que neste momento, claro, tem que ser a prioridade total para ajudar todo mundo que está precisando neste momento, eu penso que o futebol ele pode ser uma arma muito importante e positiva para ajudar essas populações que foram tão atingidas. Eu acho que a visibilidade que o futebol tem, a força, a potência, pode ajudar a angariar mais fundos para essas pessoas. Então, fazer campanhas de doação, reverter parte da renda dos jogos, não sei, os clubes entrarem em contato com seus patrocinadores masters e ao invés de jogar com o patrocinador na camisa, jogar com um Pix de doação. Acho que a força do futebol ela pode ser útil nesse sentido. Agora, se já que vai jogar, né, Luísa? Já que vai jogar, então a gente vê jogador, dirigente, treinador posicionando contra. A gente quer parar.
Mas já que a CBF, enfim, tá. Porque é uma imposição. A falta de uma decisão já é uma decisão. Porque se você não decide, você mantém as coisas do jeito que ela está. E elas estão como? Assim, com os times jogando. Então, já que vai jogar, o que dá pra melhorar, né? Agora do ponto de vista da isonomia esportiva, aí de fato, continuar o campeonato não vai trazer um equilíbrio. O Internacional vai precisar de um mês para replantar o gramado do Beira-Rio. A Arena do Grêmio hoje está com 1 metro de altura de água. Então, além da questão principal, da questão emocional, que essas pessoas, os funcionários, né, os jogadores, todo mundo passando por um momento muito difícil. Então, do ponto de vista esportivo, realmente parar o campeonato vai trazer um equilíbrio maior, se é que é possível haver um equilíbrio diante da tragédia do que aconteceu. Olha, o Horácio fala que não pararam na Covid, não pararam na tragédia da Chape e vão parar agora. A gente sempre usa esses discursos porque é verdade, né? Pra lamentar. Eles não param, é impressionante. A Covid parou. Não, a Covid parou, mas demorou quanto? E eles voltaram, né? Com aqueles protocolos. Parou rápido, mas acho que voltou rápido também. Isso, é isso. Voltou ainda com muitos casos, depois teve outro pico de casos. São casos e casos, né? Eu só sinto o seguinte, esses caras que estão lá pra fazer tabela de campeonato, eles são pagos pra isso. Eles são pagos, inclusive, pra resolver problemas. A bucha deles, exato. Então, assim, falar em adiamento agora é tardio já. É Sim, tardio. Imagina dia 27. Isso tinha que ser... Mas é o que eles queriam. Tinha que ter sido determinado na primeira semana que começou a tragédia. Isso já tem uns 20 dias, aí 15 dias. Você para o campeonato ali e fala o seguinte, ó, o que foi jogado até aqui foi jogado. A gente vai fazer uma nova tabela. Então, até a gente fazer uma nova tabela, a gente precisa parar por uns 10 dias. O que seria essa nova tabela? Em algum momento, as equipes do Rio Grande do Sul vão precisar jogar mais fora de casa. Então, vamos fazer com que elas tenham uma sequência fora de casa e lá na frente elas vão ter uma sequência em casa. Mas aí, Paulo do Vale, sabe qual é o problema disso? É que você precisa ter... Isso dá um trabalho gigante e inteligência. Mas os caras são pagos pra isso. Então, mas esse é o problema. Olha o trabalho que vai... Não é mais fácil? A Deals do Clube do Sul, isso aí vai passar em 10 dias, 15 dias. Vamos esperar melhorar. É o que eles querem. Se você chegar agora com essa proposta, que é verdade, eu também acho que ficou tarde demais, eles vão falar, não, olha, já tá baixando, que não tá baixando, inclusive o nível do Guaíba subiu sem chuva. Porque não para de chover. E tá preocupante. Não é uma situação que vai se assim, normalizar em um mês. Obviamente que é um desafio para quem trabalha com isso dentro da CBF. Não vou falar que o fulano que faz isso, o seu trampo é fácil, é tranquilo. Você vai lá e... Não, mas você é pago para isso. Perdão da palavra. Ficou tarde para parar, mas a gente não tem nem tipo uma coletiva, sabe? Ó, ou não sei, uma comissão... O tá em Bangkok. Mas uma comissão do tipo, vamos discutir, olha, a gente reuniu fulano, ciclano... E na terça-feira, isso há uma semana atrás, a gente vai discutir possibilidades. Sai da reunião, tem reportagem lá, sabe? Ó, e aí, ó, a gente tá com 3, 4 possibilidades, 2 estão mais favoráveis. Não tem nem isso. A gente não tem nem a impressão de que os caras estão quebrando a cabeça. Não tem plano, nem estratégia. Aí vem o Edinaldo lá, não, os caras não sabem nem fazer, com perdão da palavra, um media training, que você não consegue nem acreditar no cara pedindo doação. Porque ele tá lá, nós precisamos... parece que não é genuíno, entendeu? Sim, é tipo, vamos esperar... Ele não é do ramo, né? Assim, claro que, pelo amor de Deus, eu acho que tem toda a boa intenção. Mas a gente precisa ter a impressão, quando a gente vê esses posicionamentos e a CBF, que eles estão trabalhando. Entendeu? Alguma proposta precisa ter, algo para tocar, assim, de você chegar e falar, a gente não vai com férias a partir do dia 5 de dezembro, a gente vai esticar até o dia 23, que seja, e, enfim, não tem uma solução, você não sabe o que os caras estão fazendo. E assim, é uma questão, os clubes lá da Liga Forte se posicionaram, né? São 15, né? São 15, 11 se posicionaram a favor. 11 mais 4 agregados de fora do grupo, Isso, né? Exatamente. Eu sei que tudo é movido a dinheiro, mas, cara, seria oportunidade, numa dessas, de você se desvincular da CBF. Boicotar. Falar, ó, a gente não joga mais esse Campeonato Brasileiro. Esse Campeonato Brasileiro não existe mais. A gente vai sentar aqui e vai definir um campeonato. Né? Sim, porque tem a questão de cota. Os caras antecipam, cota, televisão e tudo mais. Mas assim, cara, o certo seria começar um campeonato do zero, basicamente, entendeu? Porque tudo que a gente pensa, a gente esbarra numa questão lá na frente. Mas lá na frente a parte física, mas lá na frente a questão dos treinamentos, como esses caras vão voltar, em quanto tempo. Então, assim, numa dessas, cara, os caras podiam, beleza, vamos tocar esse campeonato aqui, mas já vamos, então,
criar aqui o nosso a partir de tal momento. Eles têm fechado de forma particular com as televisões, né? A cota de TV e tal. Isso já mudou esse tipo de negociação. Então, assim, às vezes é uma brecha. É num momento difícil como esse, mais uma brecha de um rompimento total, porque a gente já viu que a CBF não tem como. Então, mas aí envolve o dinheiro, né? Podia ter uma união. Então você chega e você fala, ó, pra televisão, pra cota, pra detentor, enfim, ó, a gente vai ter um déficit de jogos aí. Então, vamos fazer o seguinte, vamos unir, porque patrocinador, cara, é muito delicada essa situação. Porque vamos supor, quem detém o direito chega e fala, ó, eu não vou fazer 5 jogos. Ok, pode ser que até a CBF chegue e fale, ó, vou dar uma suavizada, você não precisa pagar, então, sei lá, esses 5 jogos. Aí meu patrocinador que comprou a cota da televisão fala, opa, peraí, preciso dessa entrega comercial também. Então, é uma questão delicada, mas tudo isso pode sim ser resolvido com uma conversa. De você chegar, botar os caras na mesa e falar, ó, das partes, né, ô patrocinador, tem um pouco de... Sabe, um pouco... Pode até ser, eu vou te entregar em outros... Tipo entendeu? Assim, a gente não vai contratar os times, por exemplo, questão de dinheiro, os caras meio que dividem a grana ali e, ó, ninguém contrata, então assim, não tem leilão por jogador, os caras determinam, assim, uma janela que você não pode oferecer X de salário, você não pode oferecer dinheiro pra jogador, pra tirar jogador de um clube. Por quê? Porque é um momento em que todo mundo se junta, usufrui da mesma grana só pra organizar. E depois de um tempo, volta ao normal, entendeu? Não, e tem gente que tem um discurso, aí, ô Luísa, queria até te ouvir, que é assim, mas aí vai ser um campeonato diferente. Aí o campeão, por exemplo, a gente tá falando aqui, batendo um papo de possíveis situações, não é que a gente é o dono da verdade, não, mas a gente tá se mexendo. Teve um cara que mandou aqui, ó, faz um turno só o primeiro turno, os 8 e faz um playoffs depois. Eu não sei se isso é o caminho ou não, enfim, mas pelo menos está se mexendo. Aí tem gente que fala, mas imagina daqui 10 anos, o campeão, o vice e o campeão vão começar a brigar porque foi um campeonato diferente, esse brasileiro não valeu. Já é um campeonato diferente, e ponto. E já vai ser um campeonato diferente. Imagina um time gaúcho rebaixado, por exemplo. É isso. Gente, nós estamos diante de uma tragédia gigantesca que está vitimizando milhares de pessoas. Tem mais de 500 mil de pessoas no Rio Grande do Sul que estão fora de suas casas, que não têm onde ficar, falando dos mortos, falando dos desabrigados, falando das pessoas que se machucaram, feridos. É uma tragédia muito grande. Então, pensar em asterisco no campeonato neste momento não tem importância nenhuma. Agora, a gente não sabe a fórmula ideal e não é aqui no programa que a gente vai decidir, mas isso tem que ser pensado, isso tem que ser planejado, tem que chegar uma organização que caberia à CBF fazer isso para discutir quais são as possibilidades, quais caminhos a serem tomados. Vocês estão comentando agora sobre os clubes se unirem, mas também não há um consenso entre os clubes, né? Então, como isso seria feito? Tem os clubes da Liga Forte, com alguns apoios ali, como o Atlético Mineiro, o Atlético Paranaense, alguns clubes que não se posicionaram e outros que já se posicionaram de forma contrária, como Palmeiras e Flamengo. Então, entre os clubes, também não há um consenso para que eles tomem a frente e façam a função que seria da instituição, que seria da CBF. Então, é complicado mesmo. E outra, como os clubes gaúchos vão ser ajudados? Esses clubes também vão precisar de dinheiro, de estruturas, de se recuperar, de se desenvolver. Isso aí está sendo pensado, todo mundo vai ter que ajudar nisso também. É uma questão delicada. Infelizmente eu tenho o sentimento que vou empurrar mesmo até o dia 27, falar que ouviu os clubes e que não é uma decisão unânime, então não pode parar o campeonato. Ia me surpreender se a gente tivesse um pronunciamento que seja, olha, vamos adiar X jogos, fizemos um formato diferente. Se acontecesse há 20 dias. Pois é. Também. Agora já foi. Agora, cara. É o que você falou. Verdade. Cara, é tarde demais. Tarde demais. O único posicionamento que eu vi do Edinaldo sobre a questão esportiva foi falar que ele é contra uma proteção esportiva para os clubes gaúchos, para eles não serem rebaixados. Só isso que eu vi dizer. O Geraldo Maris traz um lembrete aqui importante. Há mais de 30 anos que o dinheiro fala mais alto e fala mesmo. Quando o Senna morreu num acidente na Itália, um dia anterior, eu não lembro o nome do piloto, mas um piloto morreu. Igualzinho. E naquela ocasião os caras já não cancelaram a prova. Sim. Hoje a gente até tem... Né? Isso, obrigado, Lu. Hoje a gente até tem... Tanto que mal se fala disso, né? Hoje a gente até tem, isso eu já vi, tá? No automobilismo, evolução.
Já teve final de semana de Fórmula 2 que o piloto, menino, eu falo menino porque o cara é, né, bem jovem, morreu, os caras cancelaram a prova, enfim, tem acidente, cancela a prova mesmo, eles até têm um pouco de sentimento quanto a isso, mas é porque a modalidade, enfim, tem essa periculosidade, querendo ou não. Mas no futebol, cara, vai surpreender demais a gente se algo diferente acontecer lá no dia 27, dos caras pararem o futebol, ou parar agora, não sei, semana que vem, enfim. Acho difícil, porque a rodada começa amanhã, né? Nós temos... Não, a gente tem Libertadores. Cara, Libertadores no final de semana. A rodada terminou ontem. Isso. Hoje poderia ser o dia de chegar e falar, ó, parou. Entendeu? Parou, tem uma semana até, né, o sábado, que é quando vai começar a rodada com o Flamengo, Vasco e companhia. Sim. Mas não vai acontecer, acho que não. Acredito eu que não. Manda sua mensagem aí no 11 99904 8756. O que você acha, o que você pensa da possível paralisação do Campeonato Brasileiro? Se já é uma possibilidade. Aquele papo que a gente falava enfim, dos clubes se unirem, a gente ter uma espécie de sessão, para você poder treinar no CT de outros times. Isso aí já está acontecendo. Mas tem o prejuízo psicológico, tem o prejuízo também à isonomia, faz tempo que os caras não treinam, enfim. Tem gente aqui falando, Pedro Moura, PDV sonhador. Não, eu não sou não. Eu vou falar para você que eu falo aqui de algumas hipóteses, não imaginando o que essas pessoas vão fazer, não. É só porque a gente pensa em soluções. Assim, depois daquele papo da pandemia de vamos sair melhores dessa, né, e que ninguém saiu melhor, não saiu. Eu não acredito mais em absolutamente nada com relação à evolução humana mais. Viu, mas eu acho que disso aqui, isso aqui que tá acontecendo no Rio Grande do Sul, é uma pena que a gente tenha que ter uma tragédia gigante como essa, que há controvérsia se poderia ser previsto ou não, isso em termos climáticos, obviamente, mas isso é uma coisa que acontece, esperam acontecer o pior para ir atrás. Mas o que a gente está vendo de mobilização social para ajuda, isso me surpreendeu demais. Não, mas isso o brasileiro sempre foi. Então, mas eu acho que dessa vez está me surpreendendo muito, Paulo do Vale, porque uma coisa é aquela caridade que a gente vê, campanhas que a gente sempre vê. Hoje em dia a gente está vendo mobilização de gente saindo do estado para pegar um barco e não sabe o que vai fazer lá e para ajudar. Então, não sei se a gente vai sair muito melhor dessa, mas acho que a gente tem um grande saldo aí depois, infelizmente, dessa tragédia, pelo menos tem um saldo positivo aí dessa união da nossa sociedade. Bom, hoje